Boa noite, olha aí, André Lima, primeiro a entrar, meu irmão. Vamos lá, vamos começar essa brincadeira. Tô te convidando aí, André. Entra aí pra galera. Ô, meu amigo Cadu aí também. Ô, Andrezão. Fala, Esporte, tudo bem, cara? Hoje, Deixa eu hoje mudar foi aqui mais minha. fácil, hein? Foi, cara, foi um pouquinho mais fácil, né? Deixa eu tentar me arrumar aqui, cara. Tenha paciência comigo, divide a minha. Tenha paciência com o pobre homem aqui, que eu tive uma Relaxa, contingência. relaxa, relaxa. Tive Fica que mudar a tranquilo. mesa de lugar. Aí tá Por aí, cara. centralizado aí, É que, tá legal aí. na verdade, o que acontece? Eu tô tentando dar uma centralizada porque eu tô com o carregador no celular, Ah, entendi, já que entendi. eu não Aí consegui fica. conectar no desktop. E aí eu preciso arrumar só um suporte. Me dá Ó, uma dica 30 aí, segundos aí uma para. dica é dois pincel atômico, duas canetas mais grossas, dois pincel atômico É, embaixo da casa do celular. peraí, Relaxa, relaxa. Enquanto isso, a galera vai chegando aí, a galera vai entrando, clica no aviãozinho, chama a galera que a live vai ser feroz hoje, hein? Não, peraí. Esse Agora eu cara vou é conseguir. fera, esse cara é fera. Ô, meu amigo, a recíproca é verdadeira, a admiração que eu tenho por você não é de hoje, você sabe disso, né? E eu Você é meu fico, mentor, cara. Você sabe que você é meu eu mentor. fico extremamente animado com essa possibilidade de poder estar aqui nesse grupo, com esse time, falando um pouquinho, mais aprendendo do que ensinando, você sabe, né? É, tamo Eu, junto, peraí, tamo cara, eu junto. tô apanhando, tenha Aí, paciência comigo, peraí. relaxa, relaxa. Enquanto Desiste de isso, a mim não, galera hein? tá chegando aí. Desiste de mim não. Ah, a galera vai chegando aí. André Lima, vocês vão conhecer a história desse cara hoje. Tenho certeza que vão gostar bastante, vão se inspirar também. E ele vem trazendo aí informações, principalmente a parte da história, da carreira, da história dele, para a gente entender que nada é fácil nessa vida, mas tudo é possível. É, meu amigo, apesar de eu estar aqui administrando essa contingência aqui, né? Tá A virado aí, gente vira o não. celular de novo. Isso. Peraí. Que se. Porra, em casa, com 4 filhos, bicho, é contingência na veia. Não tem como escapar, meu amigo. Não tem como escapar. Olha, acho que aqui eu estou conseguindo dar um jeito, eu só preciso trocar o suporte que está muito alto. Vou Subiu um trocar um pouquinho. nível maior por um menor, peraí. Isso, Acho que vai. isso. Esse carregador, tá? Coisa vergonhosa que eu estou fazendo. Não, não Esse tem problema que carregador. ninguém vê as gambiarras que a gente faz para ficar ao vivo, não. Rapaz, eu preciso comprar um suporte. Eu tava na expectativa, bem sinceramente, de conseguir fazer no desktop, que é bem mais fácil, sabe? É, Mas, mas o Instagram pro paciência. desktop é meio xarope. O Instagram não é muito bacana É pro meio desktop. xarope, é? Aí, aí. Eu tô tendo que aprender. Ficou bom. Olha aí, meu Agora, amigo Sacha Santos aí pô, na live também. English to Fly, legal. Agora sim. deixa eu dar uma levantadinha aqui, sem derrubar esse negócio. Muita calma nessa hora. Deixa eu fazer Galera, esse vamos peso lá, balan- galera. Chama a turma aí. Clica no Deixa eu aviãozinho e fazer esse, chama a turma para entrar. fazer esse peso de balanceamento aqui Opa, sem agora ficou loucura. bom. Pronto. Agora ficou bom. Aí, agora ficou show. Ao ar. Eu vou fazer o máximo para não balançar muito aqui, senão vai desabar tudo. É só não se empolgar aí que não E aí, meu derruba. amigo, tudo bem com você, cara? Como é que tá Tudo esse bem, São cara. Paulo aí? Tá frio ou não? Eu tô morando, na verdade, no litoral do Paraná, né? Tá chovendo hoje aqui. Ah, verdade, você Tô falou. na Verdade, praia, verdade, meu amigo. Tô verdade. igual você. Tô na praia. É bom, a gente se acostuma com as coisas boas, viu? É, A gente graças se a acostuma. Deus. Na Tô verdade, o andando ser todo humano, dia. a, no- a nossa natureza se Tô andando, acostuma com o cara. que há 10 de bom e o que quilômetros há de todo ruim, dia. né? É verdade, é É, verdade. a Quem gente se diria que acostuma a com gente o ia que há sair de bom e daquela o que há de ruim. loucura? Pois é, cara. Deixa eu só. Enquanto a gente vai começando aqui, Scott, deixa eu só pegar um suporte aqui, peraí. Pega lá, pega lá, Poder, pega lá. Chama a eventualmente, turma aí, galera. para Chama a trazer galera aí. alguma ideia diferente aqui pra gente. Muito bom. Aí, meu amigo da Tio Live, treinamentos também, primeiros socorros. Legal. Olha aí, o Vilicic na área aí, Andrezão. O Vilicic na Olha área aí, aí, cara. Que coisa, hein, bicho? Olha quem tá aí, rapaz. ó. Ó, Vilicic. Que
Quem tá na área, meu amigo? Esse cara aí Legal, também sou legal. fã, viu? Esse cara também é 10. Foi um dos meus primeiros alunos, Andrezão, quando a gente começou o treinamento na TAM. Foi, né? Ilicic. A Pronto? gente está falando ali de 2000, 2000. 99, né? 2000, cravado. 2000, cravado. A gente vai contar aquela nossa viagem aqui hoje para Rapaz, Argentina. vou ver se eu vou ver. Eu estava tentando juntar alguns materiais aqui para ajudar um pouquinho nessa. Uma Essa vez que história. A gente não combinou efetivamente nenhum Mas tema específico para a gente desenvolver, vai. né? Deixa eu te alinhar. Essa série que você está participando aqui chama Histórias de Sucesso. Então, eu estou convidando várias pessoas que passaram pela minha vida, que fizeram parte da minha história também, e certamente não podia faltar você. E eu vou conduzindo, na verdade, a história e você vai contando. Então, todo mundo começou da base, né? Ou seja, o nome, aonde nasceu e como foi a infância. Manda bala. Legal. Bom, então eu vou. Primeiro, não posso deixar de fazer o agradecimento, tá, Scott? Eu me sinto mais do que lisonjeado, me sinto honrado e privilegiado pela oportunidade de estar aqui falando com essa tropa aí, que você tem uma legião boa de seguidores, eu me incluo dentro desse time, andei um pouco afastado de conversas, mas eu estou extremamente animado, espero que eu possa ajudar para todos que estão aí ouvindo a gente, colocar alguma ideia boa. Vou fazer uma narrativa prática, simples, né? E já vou conectar um pouco, você começou um pouco antes, há 2 minutos atrás, você comentou um pouco o quanto a vida vai sendo construída, a trajetória vai sendo firmada a partir de alguns percalços, alguns tombos, né? E é o aprendizado que se dá muitas vezes pelo tombo. Eu, eu tomei um tombo em 2015, e aí eu vou tomar liberdade de compartilhar um pouco de um trabalho que eu fiz. Em 2015, eu me desliguei da Gol, naquela ocasião como diretor de operações e serviços aeroportuários. Isso foi em meados de 2015. Vou narrar um pouco dessa trajetória, como que ela aconteceu, por quê, pontos altos e pontos baixos. Mas fato é que nessa ocasião de 2015 houve uma descoberta super valiosa para minha vida, que foi o fato de eu estar seguindo um pouco no efeito manada. Não dá para negar, é preciso ser bastante sincero em dizer que eu fui um privilegiado, fui um agraciado, um abençoado, né, pela força divina e, obviamente, pelos méritos do meu esforço, do meu trabalho, dos meus valores, princípios e crenças, né? Mas em 2015, diante desse desligamento, que ele foi de alguma forma consensado junto da Gol, que é uma empresa por qual eu admiro até hoje, tenho profunda admiração, respeito, inclusive pelas pessoas que estão lá. Eu fui descobrir que eu andava um pouco no efeito manada, as coisas foram acontecendo automaticamente. Vivi por 22 anos numa trajetória crescente, altos e baixos, mas crescente, e acabei embarcando num trabalho que era chamado, tradicionalmente hoje no mercado, se chama de outplacement, né, de carreira, nada mais é do que você pegar o executivo, o profissional, dirigir para dentro de uma consultoria especializada em relações humanas, com muito de psicologia, com muito de neurolinguística e muito trabalho, sobretudo para te reposicionar no mercado. Ou seja, o outplacement é para aquele executivo que deixa uma empresa uma oportunidade de se recolocar no mercado de trabalho. E nessa ocasião eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, uma pequena e gigante pessoa. Peço licença aqui para mencionar o nome, alguém que eu aprendi a respeitar e até hoje tenho um carinho muito especial, chama Maria Giuliese. Ela desenvolveu e patenteou e praticou e pratica até hoje um trabalho chamado clínica de carreira. Ou seja, o outplacement, que via de regra ele é para recolocação do executivo no mercado, eu encontrei ali um outro viés, que era um viés de análise mais humana, me conhecer um pouco mais, um movimento introspectivo, quase socratiano,
para saber um pouco mais de mim. E fui praticar, li bastante, estudei bastante, tomei muita porrada. E aí eu fui fazer um trabalho de olhar para o meu passado de forma aberta, franca, e é um exercício às vezes doloroso, viu? A gente chama isso aqui na Melhorando Pessoas de honrar e respeitar a própria história. Pois é. É algo que traz enorme crescimento e valor, é uma descoberta assim, sem preço. Obviamente não se dá, inevitavelmente, sem alguma dor, porque você precisa mexer com alguns pontos que, por vezes, você também desconhecia. Eu fui fazer essa visita e montei uma história chamada Linha do Tempo, da minha vida, e aí vou conectar aí, eu sou, a minha base, né, fundamentalmente, ela é militar, eu sou filho de um sargento da aeronáutica, nascido em São Paulo por acidente, era para eu ter nascido em Caravelas, que é interior da Bahia, mas minha mãe, com 8 meses de gravidez, levou um coice, a vida tem dessas coisas, fui nascer em São Paulo, então, uma vez eu sou casado pela segunda vez, graças a Deus, muito feliz e abençoado, e o meu ex-cunhado, né, o irmão da minha ex-esposa, ele era um garoto de 10 anos, estamos falando aí de 2003, 2004, tem tempo. E sabendo dessa história, ele pegou e disse assim: pô, ainda bem que você não nasceu lá na Bahia, hein? Senão você teria mó cabeção, né? E aí você tenta explicar, né, cara, para essa, sem entrar por nenhum viés ideológico, né? Mas para essa metodologia, Paulo Freire falou, não é porque eu nasci na Bahia, eu nasci em São Paulo, tem toda uma figura genética, mas para não me alongar muito, eu sou, portanto, paulistano, nascido em São Paulo, tenho hoje 46 anos, sou filho de um militar, sargento da aeronáutica, de uma mãe costureira, uma pequena vitoriosa, trabalhadora a vida toda. Sonhei com ser piloto de caça, naquela época do Top Gun, né? Foi bem minha época. Top Gun. Foi bem minha época. Eu acho que se eu olhar aqui atrás, eu não posso mexer muito a câmera, mas eu devo ter um casaquinho do Top Gun bem ali, assim, escondidinho. Deve estar ali, ó. Junto com, tá bom. O negocinho da moto, ó. Tá lá escondidinho meu casaquinho do Top Gun. E meu desejo era ser piloto de caça. Olha aí, época, né? Juninho de Confins tá aí também, ó. Éder Pisani. Ô, Juninho! Todo mundo admirando. Seus compatriotas te admirando aí. Ô, rapaz, só gente boa, só mulher! E aí, enfim, eu né, tinha meus 14 anos, queria ser piloto de caça na Força Aérea. Meu pai foi levado para uma missão na França, foi minha primeira experiência lá fora. Fui morar na França, não pude nessa época entrar para a EPICA, para a qual eu estudava, né, que é a Escola Preparatória de Cadetes do Ar, lá em Barbacena. Fui para a França, passei 2 anos lá, estudei, aprendi bastante coisa, vivi uma cultura diferente, conheci muita gente bacana. Outras coisas não foram tão legais assim, tem algumas piadinhas para contar, mas vou dar um break aqui para respirar. E voltei para o Brasil em 90, né, o período do Collor, nessa ocasião com 15 anos, 16, e fui estudar para a AFA, então, que era a Academia da Força Aérea, né? Estou tentando aqui fazer a conexão com a parte mais profissional, né? Então, origem militar, sempre estudei em escola pública, vivi 2 anos fora, tentei ser um piloto de caça, não consegui, não deu EPICA, não deu AFA, comecei a me preparar para fazer engenharia, porque surgiu um problema de vista e para acessar a Força Aérea como aviador você não pode ter problema de vista nenhum, né? Tem umas pequenas reminiscências lá que eles permitem. E aí comecei a estudar, fazer um processo de engenharia. Era uma época que ciências contábeis era um sucesso absoluto, né? Era a carreira do futuro. E aí eu fui, com a minha aptidão por exatas, fui estudar ciências contábeis na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde foi a minha graduação ali iniciada. E vou cortar para deixar algumas perguntas. Tentei ser profissional da área do Tesouro, deixei a faculdade por
um semestre para estudar, para fazer uma prova chamada Técnico do Tesouro Nacional, mas o destino não me levou para lá. Acredite se quiser, a matéria que eu mais sabia foi aquela que eu reprovei, porque me deu... Dizia o seguinte, você tem que comer o docinho e beber a água e cronometrar a prova, aquela coisa toda, aquele preparo. Só esqueceram de me dizer que não era para beber tanta água assim. E aí, como é que você faz a prova, né? Você vai comendo a prova como um todo e aquele que você tira de letra, você deixa para o final, porque é bico, né? O pé nas costas. Como é que você faz uma prova louco de vontade para ir no banheiro, né? Moral da história, eu levei bomba na matéria que eu mais manjava, que era estatística, e não entrei. E aí começou a minha trajetória na aviação, através de um amigo, eu vou mencionar o nome dele, é muito amigo, um cara também puta, sensacional, chama Dilson. Hoje ele tem uma atuação predominante ali no CGNA, através da XNG, não queria fazer propaganda, não, merchan, mas a XNG é uma empresa que hoje representa boa parte das empresas envolvidas nesse sistema de aviação, dentro do CGNA. Ele era despachante operacional de voo na VASP, eu cheguei para ele e falei, Júnior, né? Conheci como Júnior, porque a gente se conheceu em São José dos Campos, CTA. Falei, Júnior, eu larguei meu trabalho lá no Banco do Brasil, trabalhava não, era estagiário, né, no Banco do Brasil, fui fazer prova para ter treino, passei, negão, preciso trabalhar, estou desesperado, me arruma alguma coisa nesse aeroporto, porque eu morava pertinho ali no Galeão, e ele levou o meu currículo, e aí eu comecei a minha carreira profissional na VASP. Ouvi muito a brincadeira dos vagabundos anônimos sustentados pelo pai. É verdade, Tá verdade. certo? E assim começou a minha trajetória ali em 1994 na VASP. Então, vou deixar você colocar os pontos aí, porque eu me empolgo na conversa. Mas a minha paixão ela era muito anterior à minha atividade profissional na aviação propriamente dita, né? Já carregava de alguma forma esse desejo, essa vontade de sonho, e não me desconectei, apesar de estudar contábeis, depois fui estudar administração, atuei em outras áreas, porque eu saí da aviação por quase 3 anos, né? Me desencantei A na VASP, mas você acessou a VASP com que função, André? eles chamavam de recepcionista, eu fazia atendimento de loja de aeroporto, né? Emissão de passagem, tal, ticketing office, né? Naquela época, o sistema informatizado era bem limitado. Tinha um negócio chamado CPARS 2, que ele vivia mais fora do ar do que qualquer coisa. Os bilhetes eram de papel ainda, de carbono, você tinha né? Você tinha que estudar tarifário, você precisava calcular a rota 101, rota 650. Aí depois eu fui seguir na aviação na parte de operações. Não pode falar palavrão aqui, né? Pode falar palavrão. Aí fui aprender depois, né, que a rota 650, era 101, ela começava aqui em Porto Alegre, ele ia subindo todas as capitais, tal, não sei o quê, que teve algum gênio dentro de planejamento de escala e planejamento de aircraft rotation, né, de rotação de aeronave, tal, de trilho de aeronave, que fazia esse negócio, né? Tinha voos aí, tanto da VASP, não lembro o número do voo, mas a TAM tinha, que a gente carinhosamente apelidou de RDC. Era a rota 650. A RDC porque era a rota do caralho, porque ninguém aguentava. Você saía de Porto Alegre para chegar em Recife, meu amigo, eram 5 escalas. Puta entendeu? Que eu pariu! Eu aguentava aquele negócio. Mas eu comecei lá fazendo emissão de bilhete de passagem, aquela coisa carbonada, não sei o quê, que você saía todo rosa no final do dia, né? A dúvida era o quão hétero ou não hétero você era, porque você saía tudo rosa na camisa, né? Tudo, borrava tudo. Camisa branca, tudo marrom, cara. Verdade. Cara, que legal. Então isso foi em 1994. Então praticamente ingressou, nós estamos em 2020, há 26 anos atrás. Exatamente. Você estava com 20 anos. Tá, eu vou olhar minha colinha aqui, cara, porque eu cheguei numa idade que eu guardo as coisas, mas não guardo tantas coisas, né? Mas foi em 94, eu tinha 21 anos de idade, fiz 21 anos em 94. Isso aí. Exatamente. É fácil eu saber suas datas, a gente tem a mesma idade, cara, é fácil. Facilitou, tá aí, tá treinado. Eu te ajudo. Tá treinado.
E assim Legal, foi, legal. cara. Foi o que, na verdade, nesse trabalho de descoberta, né, eu descobri que aquela foi a minha. Eu faço uma analogia com os momentos do voo, né? Você tem a sua infância, que é aquela que você depende, você mama, depende do adulto para tudo, você ainda depende dos pais, o avós, ou quem que seja, familiares amparando, né? Para mim, aquela é a infância, na verdade, que eu associo a uma fase de voo, que é aquele momento que você está no solo, ou seja, a aeronave ali ela não tem comando nenhum, né? Ela está sob comando de vários outros, né? Sim. Foi a primeira fase, depois eu entrei por uma fase que é a fase de jovem, né? É a adolescência, né? E a adolescência ela coincide, na verdade, a fase de carreira, que eu fui descobrir, são 5 fases de carreira, e ela coincide muito com a nossa fase de vida pessoal, né? Digo, biológica, né? Então você tem a infância, você tem a sua pré-adolescência, você tem a adolescência, que é aquela que você está ali na idade dos 18 anos, onde normalmente, né, costuma se ingressar no mercado de trabalho de alguma forma. E aí você tem uma fase que é o adulto jovem, né? Então você chegou ali nos 18, adolescente, 20, 21, então você vai cortando fase de 10, né? Então você vai cortando de 10 em 10 anos para ter uma visão de vida. E aí, essa fase, que é a fase onde eu ingressei na aviação, que foi ali em 94, era a minha adolescência entrando na fase adulta, que eu comecei com ciências contábeis, trabalhei em escritório de contabilidade, essas coisas, mas acabei indo para a aviação e é uma fase que ela se assemelha muito mais àquele momento da decolagem, né? Então, você saiu daquela assistência toda de solo, você caminha ainda monitorado, na verdade, por Sim. operações de solo, tower, né, e tal, até que você precisa usar o seu vigor, a sua força para promover a decolagem, onde você usa absolutamente tudo ali da tua impulsão, só que a maturidade vem com o passar do tempo, você está totalmente atento a tudo. Na verdade, essa fase de vida, você na adolescência e na fase adulta inicial, né, no adulto jovem, você tem uma série de incertezas, insegurança. É mais ou menos como aquela fase que você vai decolar, que você se prepara para qualquer imprevisto, para não decolar, mas você tem uma série de incertezas, né? Vai dar, não vai dar, vai conseguir, não vai conseguir, se não conseguir, o que eu faço, tal. Então você fica cheio de dúvidas e que pelo menos na minha concepção particular e pessoal, é uma fase da vida. Se você vem por um momento de adolescência ou pré-adolescência muito bem acompanhado, orientado, tem enorme valor para simplificar a tua vida nessa fase de adolescente e jovem adulto, porque a quantidade de dúvidas que surgem são tamanhas, né? Você tem Muito Deus. encarreiramento, você pode caminhar de lado para cima, para baixo, é uma coisa impressionante. E, por vezes, dada a educação que a gente no Brasil pelo menos na minha geração recebeu, a gente não era muito orientado para isso, né? Ah, O lance é o que dá dinheiro, né? Qual é a profissão da exatamente. moda, né? O que dá Exatamente. dinheiro, não importando aí vocação e carreira integrada, né? Que E você... felicidade, né? Que é o que tem a ver Exato, também, né? Ser exato, feliz, né? É, exatamente exato, isso. exato. Maravilha. Aí você ficou na Vasco quanto tempo? Depois que você entrou lá, você ficou quanto tempo lá? Fiquei por 2 anos. Entre amigos a gente fala a verdade, né? A verdade dói às vezes, mas eu tenho certeza que para vocês não, mas nesse caso pode ir para mim. Fui demitido por justa causa, então foi o primeiro momento que eu me dei conta de que o mundo corporativo e o mundo profissional, ele, apesar de eu estar naquilo que eu gostaria de estar fazendo, apesar de não voando, mas me integrando dentro de um ambiente que era um ambiente de aviação e que eu poderia me desenvolver ao longo do tempo, encontrar outras possibilidades, encontrei ali algumas práticas que não eram das mais salutares, assim, daquelas, né, de encher os olhos e chegar e falar, porra, que legal. Aí fui descobrir muita coisa que não me agradou, tive algumas diferenças, é, é, acabei me desencontrando um pouco com o meu chefe, o que eu não recomendo, e nessa idade jovem você costuma ter bastante ímpeto, tá? É verdade, eu estava certo. Mas mesmo assim, eu demorei um pouquinho mais na vida para descobrir que mesmo você estando certo, você precisa ter uma dose
de tolerância e tem que ter a capacidade de não sofrer de um problema do profissional de hoje, que é o estrangulamento da glote. Né? Tem razão, você feliz. Tem que saber engolir sapo, não tem jeito. Claro que ali é um caso extremo, né, onde tiveram desmando, desvios, irregularidades, e eu me comportei de uma forma... Foi contra os seus valores, né? Eu quis peitar um pouco o sistema, e o sistema é foda, né, cara? O sistema é foda. E aí eu acabei sendo desligado por justa causa, fiquei puto da vida, saí. Claro que depois ganhei, fui para a justiça e tal, que foi o único processo que eu tive na justiça em 25 anos Eu comecei a trabalhar em 1991, né? Então a gente está aí para quase 30 anos de mercado. E profissional. Profissional. Eu só tive essa situação onde eu precisei recorrer, porque ali era muito mais um elemento, né, um fator moral, né? muito mais moral e ético do que pessoal ali, né? Digo, o interesse qualquer que seja. Aí me desliguei, fiquei 2 anos. Depois eu saí, eu trabalhei em 94, 95, depois eu fiquei 95, 96 e quase 97 inteiro, praticamente 3 anos fora, trabalhando com importação e exportação, na empresa chamada SNC, tinha uma rede de franquias e de lojas de suplementos alimentares, né? Esse negócio de bodybuilding, essas coisas, albumina liofilizada, essa coisa. Eu era magrinho, só carcaça. Aí eu tirava uns vale lá para pegar uns megamés lá, para ver se eu encorpava. Agora eu estou no movimento contrário, eu só quero L-carnitina para ver se queima, amigo. Tá difícil. Que porra que eu tomo para eu tomo para perder a barriga, né? Pois é, então nessa época, e aí fiquei por quase 3 anos, trabalhei em 2 empregos, foi um momento super difícil. Estava morando só, saí, depois minha mãe acabou vindo morar junto comigo, a gente, enfim, aquela coisa de jovem ali, perto de 24, 25 anos, né? Responsabilidade pesa. E aí eu trabalhava em 2 empregos, trabalhava na SNC de manhã, era responsável pela parte de finanças e controle lá, né, almoxarifado, estoque de toda a rede, trabalhava junto com um contador. E depois também me conectei com uma outra importadora de um chinês lá, que aí eu ajudava não só nos controles, lá implantava tecnologia, Scomig, um monte de coisa lá, PDV, ponto de venda, para ajudar a ter controle de venda, estoque. E o negócio do chinês lá desandou um pouquinho, e aí eu me vi na necessidade de arrumar um outro emprego, e só tinha um jeito, tinha que ser de noite, né, que era o que eu fazia lá com o chinês. E aí bati num outro amigo, que tinha trabalhado comigo na VASP, chamado Alexandre Azeredo, que você conheceu, ele foi com a gente para Buenos Aires e Papai do Céu levou ele para junto dele há 3 semanas atrás. Sério? Agora? 3 semanas atrás? Caraca. 3 semanas atrás. Papai do Céu levou ele. O Alexandre Azeredo estava na TAM, nessa época era uma representação, chamava-se no Rio de Janeiro JVB, José Vivas Barreto. Isso. E o Alexandre levou o meu currículo para Sônia Valadares, grande Sônia, amiga, gerente lá no Galeão, à época. Ela me chamou, a pedido do Alexandre, né, o André, tal, não sei o quê, e eu recebi uma proposta, eu precisava do emprego. Isso era final de 97, eu acho que era outubro, novembro de 97. E a história, até hoje eu não sei se é verdade ou mentira, mas não vem ao caso. A história que ela me contou é o seguinte: olha, a gente já está fechado para contratação nesse ano, por conta de final de ano e tal. Me deixei levar. Olha, mas a gente precisa de gente. Trabalha com a gente aqui agora, outubro, novembro, dezembro, e eu vou batalhar para conseguir abrir essa vaga para você no ano que vem, e você começa em janeiro, mas a gente precisa desse apoio aqui. Então é uma coisa meio que... A gente conta isso agora, tem gente aí, tal mulher, tal Juninho... Trabalha com a gente tal assim como, né? Pô, mas esse negócio existiu.
E aí, o que aconteceu? Eu trabalhei por esses 3 meses, o pessoal fazia vaquinha para arrumar o vale transporte para ir trabalhar, porque não tinha, e foi a forma de eu fechar a minha vaga lá, e assim comecei na TAM, na ocasião, ali em outubro de 97, outubro de Caraca. 97, e assim foi um dos momentos mais felizes da minha vida, empresa sensacional, maravilhosa, tive o privilégio de conhecer gente como você, como o Vili, como o Júnior, o comandante Rolim, cara, eu perco a hora aqui falando sobre isso, né? E aí começou essa trajetória linda, maravilhosa, porque trabalho, né, Scott, a gente costuma, na nossa tradicional educação brasileira, muitas vezes a colocar um, um pejorativismo em relação ao atributo do trabalho, né? O trabalho, quem trabalha não tem tempo de ganhar dinheiro, Algumas crenças trabalho é aí, né? escravo, umas crenças de que trabalho não é bom. E, na verdade, quando você estuda a matéria, se descobre que, e se for honesto o suficiente para se analisar, você descobre que é onde você coloca as suas pulsões e desejos, onde você se realiza, onde você faz parte de um tecido Exatamente. social muito mais amplo, né? O ser humano, ele Exatamente. depende não só da sua independência, autonomia, mas ele coexiste, na verdade, e se completa através da cooperação mútua, porque a vida em sociedade é isso. E o trabalho é onde você se realiza, onde você É consegue quem faz colocar o que gosta não trabalha, né, suas cara? Quem faz o vocações, que sua gosta energia não para trabalha. produzir algo bom. Pode ser, dependendo do valor, né, de cada um, isso pode ser muito dinheiro, isso pode ser ajudar muita gente, isso pode ser transformar o mundo, isso pode ser, sei lá, é o atributo de cada um, mas o fato é que ali a TAM foi uma história para mim de gloriosos 13 anos, e onde eu não me desencantei como tinha me desencantado na VASP, por exemplo, né? Onde você trabalhava, onde você estava ali para resolver problema, né? E uma Exatamente. empresa Exatamente. que, cara, estava decolando, formidável, com todo respeito a todas as outras. Era Sim. uma época que você tinha a Varig, pioneiríssima, respeitada, que eu até hoje eu aplaudo muito do que ela teve, e tem grandes amigos até hoje que foram de lá, né? Você tinha a Transbrasil, oriunda da Sadia, você tinha a própria VASP, enfim, você teve uma história bonita, mas a TAM despontou como algo completamente diferente, que tinha Foi uma... exatamente nesse período, foi no ano Foi. 2000 que assim, eu entrei na TAM em 97 também, em janeiro de 97. A gente entrou mais ou menos quase, É, foi no mesmo período aí. E quando foi no ano 2000 que a TAM decidiu montar o centro de treinamento, foi onde eu te conheci, né? foi. Eu virei instrutor e eu comecei a Eu também, viajar os treinamentos, foi onde eu te conheci. No eu ano de também. 2000, você já estava, né? Você estava no Galeão ainda, né? Então, eu não, eu tinha ido já para São Paulo. E foi uma O trajetória muito tráfego, né? rápida, né? Porque eu entrei no final de 97, entramos em 98, aí a JVB deixou de existir e a TAM tomou a representação comercial da Assumiu todas as JVB, bases, né? ou seja, passou a ser São Paulo, que já era TAM de fato, né? E o Rio de Janeiro foi a segunda base que passou a ser TAM. Foi. E fui para uma missão de conhecer esse louco desse Éden Júnior, aí, essa figura aí que entrou aí, esse doido de Exatamente, carteirinha, exatamente. numa missão que a gente foi Em Belo fazer Horizonte. uma troca, exatamente, foi fazer, ele estava lá na Pampulha, mandava prender, mandava soltar, e aí, No mínimo, esse cara levou você num tal de amarelinho, no mínimo, cara, né? ele fez loucuras. Mas aí, onde foi que eu conheci essa fera? Não foi em BH. Eu conheci essa fera quando teve uma troca de representação comercial, na época em Curitiba, ali no Afonso Pena, né? Que era uma troca que eu não lembro quem estava saindo, mas estava entrando o Alcimar. Resumindo a história, o que a TAM fazia, né? Naquela época o tráfego era um departamento que era responsável por organização, método, na verdade ele era executivo legislativo, nada mais era do que Station Support. Então ele dava suporte para todos os aeroportos, ou seja, ele normatizava, Não, ele e a gente executava... construiu junto o MGA, né, cara? Eu lembro da gente construindo as Exato, primeiras exato, páginas exato. do MGA. Exato, exato, exato. O tráfego amparava o desenvolvimento das bases como representação própria TAM,
desenvolvia recursos, solução, tecnologia, enfim. E também auditava, né? Também era controle de qualidade. Aí tinha os inspetores de tráfego, que eram os Men in Black, os caras chegavam tudo. Eu sei do seguinte, amigo, quando deu o pau lá no Rio de Janeiro, né, que fizeram a troca de representação, aí eu conheci o Sidão, o Sidney, o Rodolfo, o Vagnão, tráfego, aqueles caras, e o Elton. O Elton Alvarenga. Gente boa. E aí, Barbosa, tal, aquela coisa toda. E aí teve uma troca de representação em Curitiba. E aí juntava, esses caras do tráfego pegavam a gente daqui, de acolá, e levava para a base. E você tinha uma coisa que você tinha que cortar os empregados da representação no dia, e no dia seguinte tinha que estar os outros. Moral da história, devia ter alguma coisa em torno de 100 funcionários distribuídos por turno, e foram substituídos por 30 funcionários das bases de São Paulo, Brasília, BH e tal, não sei o quê. Só que era o seguinte, amigo, a gente acordava às 3 da manhã para se arrumar, tá certo? Aí a gente se arrumava, ia trabalhar, porque o porto começava cedo, e o pau comia até 10, 11 horas da noite. Só que era o seguinte, amigo, aquilo não era terra de ninguém, que era um tal de caravão voando para todo lado, Cessna 208, era um tal de Pato Branco fechado, Chapecó, Ponta Grossa, cara, da Brasil Central. Amigo, aquilo era de doido, aquele negócio fechado. Aí quando você fala, não, porra, o teto subiu, baixou, tal, não sei o quê. Agora, aí nessa época da TAM eu já trabalhava na parte de operação, era despachante e tal. Aí você fala assim, pô, vamos soltar os aviões, pau comendo, tal, não sei o quê. O cara fala, não, peraí, mas o vento que tá lá em Ponta Grossa não dá pra mim. Aí não saiu, cara, era uma loucura. E aí foi aí que eu conheci esse louco desse Júnior, que ele era o cara da van, bicho. Ele era o cara da van, ele era o homem de confiança do Barbosa. E aí o Barbosa pegava um carro de primeira linha chamado Renault Clio para poder ir para o porto. E o Juninho pegava a chave da Sprinter, o Eden, esse que tá aí, pegava a chave da Sprinter lá e levava a tropa toda, que ia se arrumando na van mesmo. Eu sei que é o seguinte, foi aí que cara, começou foi a brincadeira. construção. E eu fui bater em São Paulo em 99. Foi construção Foi. Na unha. A empresa foi sendo construída, cara, literalmente na unha, cara. Bicho, a gente começa aqui, eu vou me empolgando, você precisa me cortar, porque foi na unha mesmo, cara. A gente E aí foi. Aí de lá, a TAM já tinha começado a operação de Miami, né? Já tinha essa experiência internacional, não profissional, mas de vida, né? Tinha o desejo de voltar de novo. Tinha começado a operação em 98. A gente abriu a base de Buenos Aires, a gente foi fazer a troca na base de Buenos Aires. Lembra pra gente chegar em Buenos Aires, caramba, foi? A gente foi de avião até Foz do Iguaçu, aí lá o pau comeu, o Falcarcem lotou, a gente ficou no chão, tomou um ônibus, foi até a Argentina, aquela van que chovia mais dentro do que fora, aquela porra. Cuidado, você não vai querer dizer como é que chamava a van, não, né? Não pode. A van em espanhol, como que chama? É buceta, né? É buceta. Buceta. Você pega pesado, porque ela chovia mais dentro do que fora, né? E aí ela freava e ia pra frente no assoalho, lembra? Aí quando voltava, molhava o pé da gente. Pois cara, o pior de tudo é que o ar-condicionado não dava conta. E aí você tinha que viajar nesse veículo aí que você denominou quente e molhado. E para piorar, a estrada lá, tinha um pouco de barro que descia e tal. E aí só tinha terra, cara. Só tinha terra. O limpador de para-brisa do lado do carona, ele jogava o barro pro lado do motorista, porque o limpador do lado do motorista era pior do que o outro. Falei, cara, não é melhor deixar esse negócio desligado, pelo amor de Deus. O cara corria, hein? O cara corria. Corria. Mas aí foi, cara. Tinha horário para pegar o avião, lembra? Se a gente perdesse o avião em Assunção, a gente não ia pegar o avião para Buenos Aires. Exatamente. Aí foi, cara. Então, comecei em 97, 98, experimentei ali a TAM, pegou fogo o Santos Dumont, tremenda experiência. Foi nessa época, e depois começou a operação de Paris, e eu mandei o currículo para poder ir para Paris. Adivinha na mão de quem caiu? Do Elton, lá no tráfego. E o Roberto Gomes, grande irmão, meu professor, estava saindo do tráfego, que foi quem fez a operação internacional da TAM, essa parte de aeroportos, né? Para ser relações com a indústria. E aí eu fui para o tráfego, graças ao Elton, que me recomendou, a aprovação do Barbosa e a aprovação do Gomes na época. E aí foi essa coisa toda. De 99 até 2002,
Foram então 99, foi meio de 2002, então foi 99. 2002, eu fiquei 3 anos no tráfego e era abrir Buenos Aires, era viagem para Assunção, era Eu inspeção preciso, de eu base, preciso fazer um cesta básica. agradecimento, eu preciso fazer um agradecimento público aqui, porque eu estava iniciando a carreira do treinamento no ano 2000, eu não entendia nada na parte de operação internacional e você foi meu mentor naquela época, a gente foi conduzindo e vamos ter que ensinar isso, ensinar aquilo. A gente implantou toda aquela troca do sistema de check-in anywhere, documentação internacional. Cara, Nossa. foi fantástico viver isso e Nossa. construir isso do zero. Eu devo isso a muito você. Toda hora eu pedia conselho, vamos fazer assim, vamos fazer assado. E você ia guiando e as coisas foram acontecendo. Foram 4 anos que eu fiquei até 2004 com treinamento de aeroportos. Depois eu fui para comissário, né? Então eu lembro de ir no Galeão, pegar um avião em São Paulo e ir no Galeão, só para sentar, quando você já era gerente do Galeão, para te que você me orientava aqui, o que você me orientava ali, vamos lá. Foi a época que você derrubou todas as divisórias do Galeão e montou aquela porra toda de novo. Lembra disso? Lembro sim. Ribeirão, lembra do Ribeiro? Lembro do Ribeirão. Cara, eu fico muito agradecido pela menção, tá? De verdade, de coração, é muito honrosa, me faz um bem tremendo. Mas você deve muito mais à tua dedicação, porque você apostou num negócio que não existia, cara. Você conseguiu ver o que ninguém estava vendo. Era muito mais seguro você desenvolver a tua carreira dentro do aeroporto, ser um supervisor gerente, porque a TAM vinha num crescimento exponencial, do que você abraçar um negócio que não existia, precisou construir do zero. Então, como é que você constrói alguma coisa que ninguém está vendo? Você não tinha. Como é que não tem como é que não tem material de treinamento? Não tem nem manual de operação de aeroportos. Existia um negócio do capeta que o capeta inventou, chamava Lotus Notes. Caraca, Era uma invenção do capeta, cara. Aí teve um cara, um gênio, chamado Eduardo Mota, da área de TI. O cara é um gênio, bicho. 2 caras que... Eduardo Mota e o Rodrigo Sakakibara. Tudo dessa época aí. O cara inventou um negócio chamado Mural do Lotus Notes. Bicho, era um varal, cara. É verdade. Varal. Só que tinha hora que a roupa azul tava de casa, às vezes um pé da meia tava aqui, o outro tava lá. Aí você tirava um pé de meia azul e colocava o outro rosa, e nem falava assim, mas onde é que tá o outro pé? Não sei, cara. Pô, mas não é você que toma conta do varal? Ah, cara, mas todo mundo mexe nisso aí, eu não sei mais, entendeu? E a porra da TAM crescendo, e base em cima de base. Eu lembro que eles falavam assim, vai lá, abre a base, depois a gente vê o que faz. Isso, tá pousando avião, daqui 1 mês tá pousando avião lá. Vai lá e abre aquela porra. Tinha esses dois aí, igual a gente, né? Tinha esses dois igual a gente que embarcava, não tinha manual, não tinha... Cara, não tinha... Você se comunicava por fax nessa época, né, bicho? Um dos primeiros projetos que eu fui... Passava um fax. Um dos primeiros projetos o passageiro que estava chegando dentro do fax, as conexões que você separava. Os primeiros projetos que eu fiz, era isso mesmo, os primeiros projetos no tráfego, acho que o primeiro projeto que eu peguei, claro, peguei operação no internacional, implementação do Paris, o primeiro projeto mesmo foi o Barbosa mandando eu para Paris lá e entrei com a cabeça na bandeja lá do Marcos Vitor, né? Primeira missão do tráfego, eu estava quase morrendo. O Max Munk lembra disso, mas ria. Na minha primeira missão no tráfego, eu já quase fui demitido, porque tive que, de alguma forma, entrar em desacordo lá com o gerente da base e com o Marcos Vitor. Aprendi, é a história de novo, você vai aprendendo, vai amadurecendo. Cheguei numa fase ali, dessas 25, 30 anos, aí você sai do jovem adulto e passa a ser o adulto um pouco mais consciente, né? Aí você entende que os movimentos precisam ser compreendidos com muito mais do que a técnica, né? Mas tem a inteligência emocional falando forte, tem toda uma dinâmica de relacionamento político, governamental. Você tem um código. E como é na nossa vida desde criança, os códigos você só aprende à medida que você está dentro dele, porque ele não é escrito. Esse código não é escrito. Você não pega ali o manual de como é que você faz para lidar com isso. Isso não está pronto em lugar nenhum. Então esse código é um código que não é declarado, né? Então você só vivendo ali é que você sabe, você só aprende por imitação. Exatamente. A partir do momento que você começa a entender os sinais e começa a agir da mesma forma, você começa a ser aceito dentro daquele grupo e a rejeição diminui, e aí sim você consegue performar profissionalmente. Você vai tomando paulada e vai se encaixando. Né? Exato. Mas eu ia falar, né? Esse foi o projeto, mas o primeiro projeto técnico foi acabar com o fax, né?
fazer aquele negócio de coloca o nome do tripulante naquele negócio que chamava Jeca. Jeca. E aí você tinha que colocar o nome do tripulante, aí nego não dava o nome do tripulante, aí você tinha que mandar um fax para a coordenação para ele inserir dentro do Ames. E aí você tinha que mandar para outra base. O cruel era aquela base que soltava o voo de Curitiba para São Paulo, que era 30 minutos, aí o cara não mandava o Jeca, ou o cara de São Paulo não mandava o Jeca para Curitiba não sabia o que vinha no Kinder Ovo, né? Era uma delícia. Não, Kinder Ovo. Os aviões eram Kinder Ovo, cara. Você abria a porta e você não sabia aonde ia para onde. Cara. Exatamente. Aí, encurtando um pouco, né? Só fazendo alguns pulos, né? Esse 99 até 2001 eu fiquei nessa batida, rodei bastante, aprendi bastante, fiz muito amigo, tive oportunidade, aí foi uma carreira meteórica, progressiva, fui convidado para ir para o Rio de Janeiro para assumir o Galeão em junho de 2002, fiquei ali até final de 2005, que foi o momento da minha separação. Recebi o convite para ir para Nova York, fiquei 2 anos em Nova York, voltei de Nova York em 2008 como gerente regional do Sudeste, e aí você, né, depois que você passa essa fase ali, que você rompe a barreira dos 30, que você entra na fase adulta mais consciente, você já entende melhor esse mecanismo, como que ele joga e como é que você faz para poder se realizar dentro dele. Não é um jogo político, né? É como é que você anula aquelas forças que são antagônicas para que você possa, de fato, performar. E aí, seguiu, né? Fui gerente do Sudeste, cuidava de 5 bases, ajudei com alguns outros projetos. Um dos projetos na época dos 3 anos foi o MGA, né? O Manual Geral de Aeroportos, projeto de Anywhere. Nossa, foi tanta coisa, cara, que cara, teve... Aí no Rio de Janeiro, eu peguei a missão do USAP, né? Quando o Brasil ia ser rebaixado no Universal Security Audit Program, que era a ICAO auditando a gente em matéria de segurança, né? Foi a época que o Brasil se remodelou em AVSEC, né? Com o Coronel Benevides, hoje acredito ainda dentro da BEAR, né? Mas o Coronel Benevides era do IAC, Instituto da Aviação Civil, a gente não tinha ANAC ainda, tinha o IAC. Sim. E a gente revisou todas as instruções, partindo lá de DOC 8973, anexo 17, para reconstruir o Brasil todo em matéria de IAC e regulamentação. E aí os caras viriam para escolher um aeroporto e uma companhia, né? Adivinha onde foi que o americano escolheu? Galeão, tá? Do Galeão. Aí ajuda o amigo, né? Aí também você precisa estar também com... Olha o tamanho da batata. Precisa estar com o papai do céu ali em dia, porque o bicho pega. E aí foi. Depois Nova York, voltei, Sudeste, fui convidado para gerente de base das bases do exterior. Eram 21 bases, abri a base no exterior. Foi a grande expansão do internacional dessa época, né? 99 para 98 Miami, 99 Paris, abriu, fui-se embora, né? Sim. E aí eu me desliguei da TAM em 2010, numa ocasião, depois de um projeto monstro chamado Star Alliance Amadeus. Vou falar uma coisa aqui. Nesse estudo, né, nessa linha do tempo que eu fui mergulhar para fazer, eu descobri algumas coisas bem legais. Eu era mais feliz e sempre fui mais feliz naqueles momentos que tinha mais pancadaria. Naqueles momentos que eu estava mais fudido, que eu não dormia, que estava sob pressão, que não sabia o que ia acontecer. Foram os momentos... E aí eu começo a comparar o evento-chave da minha vida profissional e o evento-chave da minha vida pessoal, e aí eu olho para aquele ano, analiso, foram os momentos mais felizes da minha vida. Ou seja, felicidade na carreira não necessariamente significa vida tranquila, não. Cuidado, pode ser um engano. Paz e tranquilidade não necessariamente é a felicidade. Pode ser um engano, pode ser um auto-engano, tá? Coisas que colocaram na sua cabeça que não são chifre, não nessa fase, a gente já superou esse momento. Já. Exatamente. E aí assim foram 13 anos de carreira dentro da TAM. Quando eu entrei em 97, e que a TAM sempre adotou um mecanismo, você conhece bem, né, de nomear os profissionais, de dar um nome para o profissional, mas você tinha um nome de guerra, não podia repetir, né?
Então, quando eu Sim, entrei no sim. Gás... Scott, né? Scott não existiu, né? Pois é, Alexandre pois é. Maripensa. É. Aí, quando eu entrei, já tinha um André, que era o cara da manutenção. Já tinha o Mauro, que era o cara que era do controle de voo. Já tinha o Mendes, que era o supervisor. Já tinha o Lima, que era um outro despachante. E aí a Sônia pegou e falou assim, cara, como é que a gente vai te chamar? Eu falei, eu não sei, chama de André Mauro, André Lima, qualquer coisa. Chegou o crachá na semana seguinte, Clark. Claro que. Naquela época eu parecia. 13 anos depois eu tava mais ou menos nesse shape aqui. Muito mais pro Lex Luthor, entendeu? Então, esse tempo de casa vai mudando, vai mudando, vai mudando. Você vai aprendendo a lidar com as coisas e Esse vão ter... super-homem vai virando Mulher Maravilha. Quando eu entrei na TAM em 97, eu era o Clark. Quando eu saí da TAM em 2011, eu era o Lex Luthor, bicho. Eu tava carequinha, só o pirulito. E aí fui experimentar uma coisa nova, né? Uma low cost, foi um desafio interessante. Não terminou o respeito, admiração, carinho pela TAM. Foi um momento onde terminei um projeto, teve um momento de baixa, aí eu me dei conta de que, cara, eu não estou conseguindo me realizar mais porque a pancadaria diminuiu, né? Eu gostei de pancadaria. E aí foi a vida, assim. Fui para o Webjet, um projeto de 3 anos. Depois tive também o privilégio... Projeto maravilhoso, 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 maravilhoso. Depois para Go, uma tremenda escola, tremenda, tremenda, tremenda escola, onde fiquei também por uns 3 anos, juntando TAM e Webjet, deu dali entre 5 e 6 anos. E aí, nesse período é que eu fui fazer uma descoberta um pouco mais e descobri que eu estava me enganando, que eu queria uma vida tranquila. Nada, eu gosto de pancadaria, cara. E aí, de lá para cá, de 2015 para cá, já tem 5 anos. Nesses 5 anos eu continuo procurando confusão e vivendo confusão. Hoje eu estou em algumas aí, entendeu? Arrumando sarna para se coçar. Arrumando sarna para me coçar, exatamente. Exatamente. Que bacana, cara, que bacana. É muito legal a gente lembrar disso. Tem um pouco de saudosismo aí. Foi uma live um pouquinho diferente essa do que normalmente, porque nossas histórias se intercalaram em muitos momentos e a gente viveu muita coisa. Foram exatamente os 13 anos que eu fiquei na TAM também. Nós temos exatamente a mesma idade. Depois nós voltamos a nos encontrar na Webjet, né? Prestei serviço já como prestador de serviço. E depois lá na frente, agora já em 2015, a gente se encontrou de novo. Quase emplacamos aí um novo projeto aí de dar todo esse suporte para a aviação, que seria aquela escola de talentos que a gente estava montando para o Rio de Janeiro, depois de espalhar isso. Isso ainda tá guardadinho aí, esse projetinho. Tá na gaveta. Tá na gaveta, cara. E você é um cara que, putz, uma admiração enorme por você. E hoje, André, o que que você vê hoje? Nós temos ainda aí mais uns 15, 10 minutinhos ainda para a live cair. Se você pudesse hoje falar com essa moçada em termos de se preparar, estudar, porque você tem aí uma bagagem enorme que você viveu tudo isso, né? E o quanto estudar, o quanto se preparar, e o quanto ter garra também para tomar essas porradas e estar com tesão disso também, porque não é fácil, cara. A aviação vai vir momentos aí bem desafiadores pela frente. Você fez uma live lá com o pessoal de Fortaleza também, eu vi, né? Que não é para qualquer um isso aqui, cara. Isso aqui é para gente grande. Eu repito, Scott, eu me sinto mesmo privilegiado, tá? É uma trajetória que exige uma abnegação consciente, né? Para qualquer que seja a área dentro da aviação, acho que qualquer indústria, setor, ocupação que você se pretenda a desempenhar com louvor, né? Com decência, de uma forma ética, você precisa ralar, não tem jeito. Não tem, cara. Tem aquela história de sempre que, amigo, sucesso só vem antes de trabalho. No dicionário. Não tem, there's no free lunch. É um trabalho de abnegação, mas eu, como recomendação básica, eu posso dar 3? Pode dar quantas você quiser, meu amigo. Primeira delas, planeje. Planejamento é fundamental. Tá certo? Embora a nossa cultura latino-americana, isso não é nenhum demérito, isso não é síndrome do cachorro vira-lata, não. Isso é um fator histórico, cultural, sociológico, né? Nós somos o que nós historicamente praticamos, né?
A gente no Brasil não é muito adepto da teoria do planejamento, porque a gente vive uma inconstância tremenda e tem que aprender a administrar contingência. Mas eu nunca vou me esquecer, um dos períodos, já fecho a primeira recomendação, que é de planejamento. Eu fiz um trabalho naquela época que eu saí da VASP, que era complementar ao China, que era um negócio feinho na época, chamado marketing de rede. Alguns conhecem como o Emo e tal, mas tinha uma empresa chamada Vitória Marketing de Rede, na qual eu entrei, para variar, eu entro, saio pegando tudo que é material livre e vou estudando até me sentir seguro o suficiente para andar. Fui estudar e descobri ali um negócio que era interessante, qual é a diferença de sonhos, objetivos, as metas e o método. E aí, uma frase que eu não sei qual especificar o autor, diz o seguinte: mire na Lua, porque na pior das hipóteses você vai acertar a estrela. Alguma estrela você vai acertar. Então você define, o planejamento não é necessariamente um destino. O planejamento é um norte, é uma direção. Você pode arrumar grau para a esquerda, grau para a direita, mas você pode em algum momento fazer uma transição que seja 180 graus, que realmente vai fazer um downturn, voltar e falar assim, cara, eu era médico, agora eu quero ser engenheiro. Talvez, e não é pecado nenhum, mas a gente, apesar de faltar instrução muitas vezes por parte dos pais, ou faltava, hoje já não falta mais tanto, o acesso à informação é rico, as pessoas que às vezes não sabem, não querem pesquisar, mas você tem mais ou menos noção daquilo que te apetece, né? Daquilo que te toca, né? A partir daí você define norte, e a minha vida toda foi assim, eu sou o tipo do cara metódico, sistemático, organizado. Eu sei viver na bagunça? Sei. Precisei aprender, mas eu sou um cara metódico, sistemático. Eu passo o sabonete do mesmo jeito, eu enxugo primeiro o braço esquerdo. Não tem jeito. Método. Para isso você precisa de planejamento. Então, a primeira dica que eu dou é o seguinte: tem um planejamento, defina qual é o teu norte, você pode mudar meio para cá, meio para lá. Eu queria isso aqui, descobri que era aquilo outro, aprendi, desenvolvi, renasci, refloresci. Não tem problema. Mas defina o norte. Defina os milestones, quais são os caminhos que você vai percorrer e se dedique com aquilo, tá certo? Então, primeiro é planejamento. A segunda dica é de... Cara, é educação continuada, você não pode parar de aprender. No Brasil, às vezes, é caro, né? Andrezão, se a live cair, eu subo outra, tá? Se ela cair, eu subo outra. Tá bom. Mas uma analogia rápida aqui, né? Você vai comprar um livro hoje, tal, sei lá, você vai comprar um livro, sei lá, 500 páginas, custa 80... O resumo da ópera é o seguinte: a página de um livro custa de 10 a 20 centavos. Então, se você quer ler 1 hora por dia, eu acho razoável, você vai gastar uma boa grana para você se manter atualizado. Ou seja, mantenha-se sempre atualizado, não deixe de ler, não deixe de estudar, saiba, esteja dentro do planejamento, você pegando qualquer coisa. Então, você está aqui para o negócio da aviação, de repente você pega um curso de culinária. Calma aí, velho. Calma aí, né? Marca esse percurso aí. Mas você tem que investir, amigo, não tem jeito. E a hora que você parar de investir, que você parar de estudar, que você parar de ler, que você parar de se sintonizar, esquece. Morreu. Esquece, cara. É uma coisa, é quase que se tivesse uma aura em cima de você. As pessoas percebem quando que você está antenado ou não e quando que você está apaixonado ou não. Você não precisa abrir a boca para falar. Se você tá apaixonado, a pessoa percebe. Se você está antenado na situação, está informado, a pessoa percebe. E a recíproca também é verdadeira. E a terceira dica é: apaixone-se pelo que você está fazendo. Porque quando você está apaixonado pelo que você está fazendo, mesmo quando você está levando pau, você continua. Porque quando você está apaixonado, você não desiste, bicho. Andrezão, ó, seguinte, segura aí. Isso aqui você é o cara, bicho. Você vai ganhar 2 aqui. Eu vou fechar essa, eu vou subir de novo. Tá bom, tá bom. Vai cair esse aqui, peraí. Falou. Continuando aqui a nossa live com o André Lima. Ele vai chamar aí, a gente vai emendar mais um pedaço aqui, hein? Vamos lá.
Sobe de novo aí, André. Pede de novo aí a autorização aí que a gente aceita aqui mais uma vez. Vamos lá. Pessoal, a história desse cara é muito legal. A gente ainda tem muita coisa para contar. Olha lá, ó. Vamos lá, tô liberando aqui. Isso. Aceita aí, André. Vamos repassar aqui para não ficar corrido. Não tem como, cara. Uma história tão maravilhosa como essa, não tem como acabar correndo assim. Vamos lá, mais Isso é um negócio minutos. interessante. Quem pegou aí do começo deve ter percebido, né, a falta de habilidade para lidar com a... Falta o hábito, tá? O hábito também é algo que se desenvolve. Falta o hábito. O hábito não estava presente, apanha da câmera e tal, não sei o quê. Mas é um negócio gostoso, né, cara? É um negócio interessante. Cara, a gente está aprendendo com esse movimento todo, que a gente está aprendendo com tudo isso, né, cara? Olha aí, a gente pode levar informação para tanta gente. E isso que você está fazendo, Scott, merece um reconhecimento especial, porque você precisa dar a cara a tapa, você precisa se dispor, você está fazendo, na verdade, uma conexão de um mundo que, para a gente que está aqui há algum tempo, é o convívio do dia a dia, mas para muitos não, né? É um trabalho de aproximação, é um trabalho de desmistificação, é um trabalho de tangibilização. E é prazeroso, né? Vale muito mais do que assistir o Jornal Nacional. Quando começou essa parada toda, André, só para te contextualizar, né? Quando começou, para quem está chegando agora aí, para quem subiu agora, esse é André Lima. Ele vai dar uma repassada rapidinho aí para a galera que está subindo de novo aqui. Os primeiros 30 dias de abril, eu fiz uma todo dia, cara. 30 dias, 30 pessoas, 30 histórias. A gente já está na 68ª. E por que eu estou fazendo isso? Primeiro, porque é a base do meu trabalho, honrar e respeitar a história das pessoas. Você mesmo falou que fez uma viagem ao seu interior aí, e isso fez toda a diferença na sua vida, a tua linha da vida. E aí, quando eu trago a história dessas pessoas aqui ao vivo, e isso fica eternalizado lá no nosso canal do YouTube, que se Deus quiser, agora, semana que vem, a gente vai virar 800 mil visualizações, André. 800 mil visualizações. Fácil. 50 mil visualizações em 2 meses, em plena pandemia, hein? Olha isso. 50 mil pessoas foram assistir algum videozinho lá. Isso traz inspiração para as pessoas, trazem para eles força, esperança, que não é fácil para ninguém. Nós fizemos uma live com o Panda na quinta-feira, cara. Porra, bateu 350 pessoas aqui, cara. Então, a gente não se preocupa com a quantidade de pessoas, porque isso depois vai ser visto por outras milhares de pessoas, mas primeiro que é um ponto de honra. Eu estou honrando todas as pessoas que passaram pela minha história. Você é um deles. E segundo que é uma forma de você... De novo, porque tirando você que fez essa viagem à linha do tempo, quase 90% dos entrevistados não lembravam mais de coisas da história. Eu que fui puxando. Então olha que maravilhoso isso, cara. E aí, rapidinho, dá uma contextualizada aí para quem chegou agora, André, porque quando a gente cai e sobe, tem outra galera nova que chega aqui. Aí você vai para aquelas suas dicas lá. Não, claro. Para quem está aqui nos ouvindo agora, né, acompanhando, a alegria de estar aqui compartilhando um pouco da minha história é uma alegria difícil de descrever, né? Porque, como dito aqui há segundos ou minutos atrás, ela tem um elemento de recompensa que é contribuir de alguma forma para desenvolvimento, para esclarecimento, para iluminação, não porque sejam profundas, valiosos, técnicos ou não técnicos, mas porque carrega a verdade, porque não é fantasiosa, né? E a história que eu ilustrei aqui, fui presenteado com essa live hoje, né, de poder reviver um pouco da minha história, é uma origem de filho de militar que queria ser piloto de caça, mas a minha trajetória aos 14 anos me levou para viver fora do Brasil. Meu pai era militar, sargento aeronáutico e foi. Eu não consegui ser aviador. Comecei uma carreira na área de finanças e caí na aviação por força da necessidade. Eu estava tão chateado, né, que não consegui ser aviador de caça, que era meu sonho. E acredito, olha que coisa estranha, né?
o meu filho mais velho, que na verdade é meu enteado, né? Mas ele é meu filho. É meu filho. E a gente sempre tratou esse tema de carreira dentro de casa. Já vou conectar a história toda, mas preciso fazer esse gancho aqui que eu acho valioso. A gente sempre, nunca forçou esse negócio, né? As crianças estavam ali seguindo. Ele hoje está com 18, o outro está com 16, o outro está com 14. Mas há 4 anos atrás, então o Henrique estava com 14 anos, esse meu filho mais velho, ele do nada, a gente estava indo levar o Diego para jogar futebol, para se inscrever no clube de futebol ali em Guarulhos. Ele pegou, eu disse assim, ali em Guarulhos, na casa do amigo, que eu fiquei morando ali no apartamento do Vili Sique. A gente se cruza na vida e acaba tendo, é uma permissão divina. Mas o que eu queria narrar para não me estender? Ele pegou e falou assim, queria ser piloto de caça. Eu falei, rapaz, porque eu não compartilhava desse meu sonho dentro de casa, que ficou lá na minha infância, né? E hoje ele está estudando aí há 3 anos, estudando um curso, se preparando, está fazendo o 3º ano do Farias Brito, que é uma escola sensacional, se preparando para o ITA, na intenção de ser um piloto aviador. Olha que interessante. Vou me realizar através do meu filho pela 2ª vez, porque eu me realizei mesmo não sendo aviador. E aí contava a história, ingressei na aviação por volta dos meus 20 anos de idade, 20, 21 anos de idade, na VASP, como recepcionista de aeroporto, emitindo bilhete. Me desencantei, fiquei 2 anos fora, 3 anos praticamente, trabalhando na minha área de finanças e controle em 2 importadoras. E, novamente, a necessidade me levou para a aviação. E sempre essa conexão de amigos, sabe? Você conhece aqui, conhece acolá, é um tema interessante da network, viu? É um tema interessante de descrever. E percorri 25 anos de carreira, né? Iniciadas em 91, foi o meu primeiro trabalho registrado. Na verdade, eu trabalho desde os 10 anos. Eu fui ajudante de pedreiro, eu fui feirante, fui vendedor de picolé, e outras coisinhas que eu falo aqui. Se aqueles Era picolé ou era sacolé? Era picolé, era em São José dos Campos. Ah, então era E picolé. aí, comecei em 91 como vendedor dentro de uma empresa chamada Deplar, de matéria fotográfica, e foi moral da história. De 90 para cá, são praticamente 30 anos, né, no mercado de trabalho. Nesse período todo, eu acho que eu fiquei 2 anos só, na verdade, como consultor não registrado, né? Papai do Céu me abençoou, eu não precisei passar esses sufocos de não estar empregado. Essa é uma outra boa dica. Faça sério aquilo que você está fazendo. E mesmo quando as coisas desandarem, porque as circunstâncias elas se alteram, você não pode ter controle de todos os fatores. Alguém vai te convidar. Eu sempre fui convidado para outros lugares, é um negócio impressionante. Aí percorri 13 anos dentro da TAM, voltei para a aviação, né? Fiquei 13 anos dentro da TAM, comecei como despachante no Rio de Janeiro, fui convidado para algumas missões, fui chamado para uma área chamada tráfego, que era uma área de controle, de administração dos aeroportos. Passei 3 anos, participei de vários projetos, um deles muito nobre, que era o Manual Geral de Aeroportos. A empresa não tinha manual, tudo era muito arcaico. E fui sendo abençoado em cada etapa dessa. Voltei para o Rio de Janeiro, fiquei por 3, 4 anos como gerente, depois fui convidado para ir para Nova York, passei 2 anos, voltei para o Brasil como gerente regional no Sudeste, fui depois convidado para um outro projeto e acabei assumindo a gerência geral dos aeroportos do exterior, que eram 21 bases, e depois, então, fiz o projeto do Star Alliance Amadeus e recebi um convite para ir para uma outra empresa, deixei até nessa época, estava explicando aqui a live anterior. A hora que acabou a pancadaria, eu saí, né? E aí fui seguindo, passei o Webjet como diretor de operações, CCO, depois para dentro da Gol, e saí da Gol em 2015 e fui fazer uma descoberta em relação a mim num negócio chamado trilha de carreira. E aí eu estou aqui hoje contando essa história, dizendo que eu tenho certeza absoluta que algumas escolhas foram conscientes, outras nem tanto. Mas pela paixão, que eu estava dando aqui como um dos elementos-chave, pela paixão existe uma força do universo, divina, ninguém está falando de religião aqui, tá certo? Mas que vai conduzindo. E aí
Estou aqui há mais de 25 anos na aviação, um homem feliz, realizado e ainda apaixonado. Que legal, que legal. E aí você estava trazendo para a gente as dicas. Planejamento, ter um norte. Sobretudo, saiba exatamente para onde você quer chegar, não como destino, mas como norte, qual é a direção que você vai tomar. Defina etapas para chegar lá e saiba do sacrifício que vai ter que fazer, porque não é de graça, mas é recompensador. A segunda é que não deixe de aprender nunca, não tem como. Cara. O mundo está numa dinâmica insana e a descrição, repetindo aqui, parafraseando, né? Quando você domina, é conhecedor, está estudado, está se inteirando, existe uma aura que desperta a percepção do mundo lá fora. Você é percebido. É quase que passa um cartaz dizendo assim, esse sabe, esse não sabe. Mas, André, como é que isso se percebe? Eu não tenho a ciência para dar essa explicação, mas é fato, e é fato provado e testado por mim, nessa minha trajetória longa. Você tem que estudar sempre, nunca pare. Eu dei o exemplo do livro, né? Mas hoje você tem esses artifícios. O que você está fazendo aqui, de alguma forma, é trazer conhecimento, aula, despertar clareza em relação às coisas, tangibilizar, materializar, desmistificar. Coloca luz sobre a coisa. Esse é o mundo real. Não é um filme de Hollywood, não. Se for um filme de Hollywood, você tem as partes divertidas. É um filme onde ele não é nem drama, nem suspense, nem terror e nem ação. Ele é tudo. Depende do momento. Você vai ter que viver todas essas etapas dentro de uma carreira completa de 5 fases, né? E estude sempre. E de preferência, cuidado para não fugir muito do teu plano, né? É importante ter plano. O terceiro é a questão da paixão, né? Você poderia traduzir isso em resiliência, persistência, disciplina, pujança, altivez, o que você quiser. Mas eu coloco a paixão, porque a paixão ela consegue dar conta de tudo isso. Quando você está apaixonado, de fato, por alguém, por alguma coisa, você não desiste. Você sofre, chora, apanha, tal. Não quero mais, não, sofre demais, eu prefiro não estar apaixonado. Mas experimenta viver sem a paixão para ver como a vida é solitária. Apesar de você se amar e tem que se amar, mas a vida, sem uma paixão do mundo de fora, a gente só se completa a partir dos outros. O homem, o ser humano o homem é um ser social, político. Tá certo? É fato. É fato. Para não sair aqui, entrar em filosofia, sociologia, trazer lá Platão. O fato é que o homem é político, você precisa disso. Então, esteja apaixonado, que você vai ter todos os outros atributos para persistir, seguir e se realizar. E daí quando você olha para isso, você vê que tem tudo a ver, né? Eu sei para onde eu quero chegar. Se eu olhar para a minha história, 20 anos atrás, quando eu virei instrutor, que eu te conheci, eu nem imaginava o que ia ser minha vida, nem imaginava que eu teria uma empresa que hoje treina 3.000 pessoas por ano. Eu nem imaginava que eu teria tanto tesão em estudar, em levar conhecimento, em revolucionar a vida das pessoas. Eu nem imaginava isso, cara. Eu vim do metalúrgico, eu era metalúrgico, eu comecei como office boy. Eu caí na aviação de paraquedas também. E olha como a vida vai. Mas aí esse norte estava ali, ó, sempre, ó. E aí você tem tesão em tudo que você faz, você se joga de cabeça e as coisas vão acontecendo, estudando, se atualizando tecnologicamente. Sempre. Eu sou prova disso que dá certo, cara. Eu sou prova disso que dá certo. Sempre. Eu particularmente, talvez uma certa teimosia, reconheço e aceito, pode ser uma teimosia, mas eu reluto muito em aceitar um método onde você não esteja apaixonado. E um método onde você não esteja definido no teu norte e onde você não se dedique ao aprimoramento contínuo. Eu reluto. Podem ter, isso não é uma receita de bolo pronta, tá certo? Mas se você pegar esse frame e tentar encaixar essa forma nos modelos de sucesso que você reconhece, dos 3, pelo menos 2 em altíssimo grau. Com certeza. Não tem como ser assim. Pelo menos 2 em altíssimo grau. No mínimo. No mínimo. Jair, um exemplo.
consigo. Ah, pô, sorte, eu estava indo para cá, caí aqui. Não é perene, não é sustentável. Isso aí que eu ia falar. Não dura, não dura, não dura. Faz aquela música de uma única versão, de uma única música. O cantor de uma única música, né? Arrebenta, depois some. É bem boa, isso que eu falo muito para esses alunos, né? Tem um monte de gente agora no mercado e vai nascer 1 milhão de gente, mas é o artista de uma música só. É possível. Você faz, concordo. Interessante esse seu ponto. Interessante. Que bacana, cara. E, no fundo, eu tendo sempre, é uma tendência natural da minha pessoa, querer achar, não a palavra certa, mas achar a caixinha certa, o elemento certo aqui dentro desse contexto todo para tentar criar valor, para tentar contribuir, ajudar. Cara, eu não tenho dúvida que na tua história, na tua trajetória, por onde você passou, sendo o líder que você sempre foi por onde você passou, e aqui não estou rasgando seda não, porque você merece sim esse reconhecimento, você transformou muitas vidas também, André. Eu fui prova disso, eu vi isso, e sou uma delas. Você transformou muitas pessoas, você tirou pessoas da onde elas não acreditavam que elas podiam ser, você desenvolveu elas foram promovidas, elas cresceram. E hoje tem seus filhotinhos espalhados pela aviação aí também, cara, pelo Brasil inteiro. Em outras empresas, você semeou muita coisa ao longo desses anos. E tem gente aí que já está semeando de novo também. Então, é o ciclo, né? Se refazendo. Nesse caso, eu posso chamar você de coelhinho, então. Tem filho que você deixou por aí, meu amigo. Nossa Senhora, porque eu imagino, Scott, dá para imaginar um pouquinho o quanto deve ser gratificante, sabe? Notado no teu olhar, e você, dentro desse sistema, é um sistema muitas vezes cruel, uma máquina de moer carne, né? É uma máquina de moer carne, é uma máquina de moer gente, quero dizer. Você está aí persistindo. Eu já passei a barreira dos 50 mil alunos. Você já descobriu há muito tempo, né? Que não vai ficar rico. Você descobriu faz tempo. Você descobriu faz tempo. E aí, olha o valor que está aí, né? Então, tiro o chapéu para você. Te agradeço sinceramente, genuinamente, o elogio. Faz um bem tremendo. A gente se completa, se realiza, né? Faz um bem, é uma massagem no ego, melhora, ajuda bastante na autoestima, mas o que eu queria dizer em muito maior grau porque você está aí dentro de uma atividade, escolheu uma cadeira, uma missão que é árdua, que é difícil, muitas vezes pouco compreendida, mas você não só se compromete com aquele que passa por você, como você acompanha e continua mandando energia. A gente poderia abrir aqui outras pautas de conversa para o quanto isso tem de energia, se transmite, transmuta, mas o fato você vai estar sempre conectado, e essa gratidão das pessoas para com você certamente devem ter sido um bom esteio, uma boa referência, um bom alicerce para os momentos de queda, viu? Com certeza. Tiro o chapéu para você, cara, muito. Você sabe que ao longo da nossa história, tanto você quanto eu, quanto todos aqui, já tomamos vários tombos, né? E tombos grandes, né? Mas é essa galera que às vezes manda uma mensagem, manda um WhatsApp, manda um áudio, que você olha para trás e fala assim, eu não posso parar, vamos continuar. E aí a vida segue. Segue. Que bacana, Andrezão. Verdadeiramente tem que fazer esse reconhecimento de público aqui, Scott. Que bacana. Tem muita coisa pela frente. Lá atrás, virei teu fã muito lá atrás e isso perdurou, se sustentou e só se ampliou ao longo do tempo, porque o teu trabalho está pautado em cima de coisas, de valores sólidos, verdadeiros. Do contrário, seria um castelo de areia. Parabéns, cara. Ninguém se... o que você falou, a palavra perenidade, né? Eu agora, dia 10 de agosto, eu completo 12 anos do Instituto Melhorando Pessoas, cara. Parece que foi esses dias que eu comecei, tem 12 anos. O tempo vai passando... A hora que eu vejo é mais um e bola pra frente. Andrezão, deixa uma mensagem final pra galera aqui, pra gente fechar nossa live com 1h e 30 minutos aí, com todo o orgulho do mundo, digo de peito aberto. Você é meu amigo, meu irmão, e a gente tá junto aí.
Idem, idem, idem. Pois é, eu que agradeço, Scott, de coração pela oportunidade. A gente fecha essa live aqui. Eu não jantei, estou naquela fase do Lex Luthor que eu estou tentando perder peso, né, cara? Uma fase que é cruel, um negócio impressionante. Aí eu estou competindo com os amigos, não sei, tem alguns amigos que podem estar nessa live ainda que estavam competindo, mas a disputa é impressionante, O cara. Eden também já perdeu os cabelos há muitos Não, anos. O mas Vinicinho é um troço de louco, cabelo né? branco. É um troço de louco, mas é mais ou menos o seguinte, eu como um prato de 200 gramas, vou para a balança e ganho 1,5 kg, uma coisa de louco, cara, coisa de louco. Que Então, louco isso. eu não jantei aqui, estou com fome, mas acabou sendo o outro lado positivo da live de hoje, mas o principal deles foi a alegria de poder hoje deitar a cabeça no travesseiro e pensar que pude me reencontrar de novo com um amigo aqui, trocar boas ideias, boas lembranças, dar uma boa risada, conectar com essas coisas que são gratidão, que fazem bem para a alma, para a vida, e de alguma forma espero ter contribuído aí com você, para toda essa turma que está aí assistindo, encontrando, ouvindo. A minha mensagem final cara, Deus abençoe a todos e vamos em frente, né? Para não mandar um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos aqui, porque a ideologia política não pega bem no fechamento. Meu amigo, eu desejo tudo de bom para todos vocês. Se realizem a pleno, não economizem energia, força, dedicação. Vai nessa linha aí, senta a borracha, faca na caveira. Valeu, um abraço, Andrezão. Fica Valeu, com Deus. abração, Dá olho pra família. Assim que a gente for desengaiolado, eu vou até Fortaleza aí. Vamos ver se a gente se encontra. Vilicic, eu, você e a rapaziada toda aí. Tomar uma. Um abraço. Um abraço, valeu, meu irmão. Valeu. Fique com Deus. Tchau. Obrigado por todo mundo aí. Um abraço, Léo.